Bem-vindo a Exploradores das Escrituras. Eu sou o Thiago. E eu sou a Ária. Somos os Exploradores das Escrituras. Moroni, por que estamos em uma caverna? No último episódio, nós conversamos sobre como os Jareditas se tornaram uma nação grande e poderosa, igual aos Nefitas. E agora é hora de falar sobre como eles caíram. Estão vendo aquele homem ali? Sim, quem é ele? Esse é o Éter? Sim, a história dele era muito parecida com a minha e do meu pai, Mormon. Ele escreveu a história dos Jareditas nos seus últimos dias. Aonde ele está indo? Ele vai pregar ao povo. Éter viveu durante os dias do último rei dos Jareditas, Coriantumr. Os Jareditas estavam sendo muito iníquos nessa época e Éter foi chamado para ensiná-los. Ele os ensinou o dia todo. As pessoas não acreditaram nele porque não podiam ver as coisas sobre as quais ele estava ensinando. As Escrituras nos ensinam que a fé é ter esperança para as coisas que nós esperamos, mas não podemos ver. Não seremos capazes de saber que as coisas são verdadeiras até que nossa fé seja provada. O que isso significa? A fé permitiu que muitos homens fizessem milagres, mas muitas vezes você pode ver que antes eles tiveram que passar por coisas difíceis. Foi a fé que permitiu que Alma e Amaleque derrubassem a prisão em Amonia. Foi a fé que permitiu que Nefe e Lehi convertessem os Lamanitas na prisão. Foi a fé de Amon e seus irmãos que permitiu que ensinassem e convertessem tantos Lamanitas. Foi a fé do irmão de Jared que permitiu que ele visse Jesus. Se as pessoas não tiverem fé no Pai Celestial e em Jesus, não poderá haver milagres. As pessoas não gostaram dos ensinamentos de Éter, então o expulsaram. Ele tinha que passar seus dias vigiando de longe e escrevendo em placas. É difícil de escrever nas placas? Muitos de nós que tivemos que escrever nas placas nunca sentimos que éramos bons o suficiente para escrever. Éramos oradores poderosos, mas escrever era difícil. Através de nossa fé, Deus foi capaz de tornar as nossas fraquezas em algo forte, e Ele pode fazer a mesma coisa por qualquer um. As pessoas foram destruídas depois de mandarem Éter embora? Não imediatamente, mas o fim começou a chegar. Muitas combinações secretas foram formadas e muitas pessoas queriam matar Coriantumr. Ele era um guerreiro poderoso, e ele lutou muito contra seus inimigos para manter o seu trono. Éter foi ordenado para ir e ensinar para ele uma última vez para tentar convencê-lo a fazer escolhas melhores. Éter disse a ele que se ele se arrependesse, seu reino seria salvo da destruição. Mas se ele não ouvisse, todo o povo jaredita seria destruído, exceto ele, e que Coriantumr viveria para ver outras pessoas tomarem posse da terra, e que ele morreria e seria enterrado por esse povo. Mas Coriantumr não escutou, né? Não, ele não escutou. Os Jareditas tentaram matar Éter pelo que ele disse, e eles não se arrependeram de suas escolhas ruins. Aí começou uma guerra entre os Jareditas. Tinha muitos ladrões por toda parte e todo mundo tinha que lutar pelo que queria. Se uma pessoa colocasse algo no chão, no próximo dia aquela coisa já teria desaparecido. As pessoas ficaram constantemente com a espada em punho para defender os seus bens e as suas famílias. Caramba! Coriantumr lutou contra muitos inimigos, mas houve um deles que foi o pior de todos. O seu nome era Cis. Coriantumr tinha matado o irmão de Cis em uma batalha anterior. Cis ficou tão zangado com Coriantumr que as lutas entre esses dois destruíram toda a nação jaredita. Cis matava qualquer um que se opusesse a ele. Ele matava todos e queimava as cidades aonde quer que passasse. As pessoas começaram a ter medo de Cis, e houve uma divisão entre o povo. Todos começaram a correr para se juntar ao exército de Coriantumr ou ao exército de Cis. Finalmente, os dois exércitos se encontraram. A batalha entre eles durou muitos dias. Coriantumr começou a ver que Éter estava certo. Ele escreveu uma carta para Cis e ofereceu o seu reino se Cis apenas poupasse o seu povo. Mas Cis respondeu, e ele disse que ele não aceitaria a proposta a menos que Coriantumr se rendesse para ser morto por ele. Os exércitos lutaram novamente, e depois disso eles começaram um longo processo de reunir todas as pessoas da terra.
Por 4 anos, as pessoas foram se reunindo, juntando-se a Cis ou a Coriantumr. Quando todo o povo se reuniu e escolheu um lado, os dois exércitos lutaram. Eles lutaram por dias, e quando a luta acabou, todos eles estavam mortos, exceto Coriantumr e Cis. Os dois lutaram, e finalmente Coriantumr matou Cis. Coriantumr agora estava sozinho. Ele vagou pela terra por um tempo, até se encontrar entre o povo de Zaraenla, aonde ele morreu, assim como Éter havia falado. Por que as pessoas eram tão loucas? Quando as pessoas param de ouvir o Espírito e começam a dar ouvidos ao diabo, às vezes têm dificuldade em se impedir de tomar decisões erradas. O Espírito não estava mais com os Jareditas no final, e eles acabaram se destruindo. É por isso que temos que trabalhar muito para ter o Espírito conosco, para que possamos fazer boas escolhas, escolhas que nos levarão de volta ao nosso Pai Celestial.